Ninguém aguenta mais ouvir bem-vindos a mais um Despertation Show. Ah, foda-se, velho. Na verdade, você tem que saber o que você busca aqui. O que você clicou? Pra que você clicou nisso aqui? Você tem que saber, cara. Faz alguma coisa da sua vida, tipo, melhor, né? Do que ouvir essas coisas. Eu sempre fui ácido assim. Sempre quis ser, pra testar. Eu nunca fui. E agora eu tenho posse de algo que é esse podcast. Eu posso mandar em alguma coisa. Eu sempre fui submisso. Sempre quis fazer coisas e não tive coragem. Então isso aqui é só um exercício da minha autoridade. Eu posso mandar, eu posso editar, eu posso cantar, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é liberdade, cara. Eu acho que vocês não sabem o que é liberdade, porque vocês ficam só escutando. Por isso que eu queria gravar com os ouvintes. Quando eu queria criar uma comunidade pra gente aprender inglês e se divertir junto. Aí eu chamei meus amigos. Beleza. Meus amigos entre aspas, né? Os colegas e tal, que a gente se via todo dia. E eu acabei chegando à conclusão que quando a gente convive muitos dias, tipo assim, na academia, né? Igual o Nicolas mesmo falou que é amigos por conveniência, sabe? Você convive com as pessoas e você pega intimidade, você pega os trejeitos, você pega os humor. E eu faço isso com todo mundo, cara. Eu me aproximo de todo mundo com uma intimidade muito rápida. Eu tenho essa habilidade, eu não sei porquê. Nunca me fez bem ser assim, até porque pra desapegar é pior. Você cria, as pessoas criam na cabeça delas que eu sou um amigo, sabe? E eu nunca considerei ninguém meu amigo. Ninguém mesmo. Tipo, toda vez que eu vai falar de amigo, eu tenho uma pessoa que é meu melhor amigo, entre aspas, e o resto, cara, então não tem proximidade nenhuma com ninguém. Só que todas as pessoas do meu ciclo de convivência consideram, porque eu sou muito esforçado nessa questão de intimidade. Eu não sei por que eu desenvolvi isso. Eu não deveria ter desenvolvido, porque não me ajuda em nada. Eu só fico apegado a pessoas que não gostam de mim, que não me dão nada em troca, sabe? Só eu que fico dando, ou lá ele, só eu que fico entregando aquele, sabe o valor da amizade? Eu fico entregando esse valor. Faço questão, eu vou lá, eu gasto dinheiro, eu dou carona, eu invisto meu tempo. E o meu podcast é uma oportunidade de eu dar um troco nessas pessoas, entendeu? Convidar elas pra vir aqui e tratar elas, por exemplo, tratar elas de uma maneira tipo assim, como se eu pudesse dar o troco, sabe? Mas sem prejudicar ninguém. Falar mal do meu vizinho, falar mal das pessoas e sem machucar elas, porque eu não vou falar nomes, eu vou só descarregar o que tá aqui dentro e sentir mais leve depois. É uma terapia mesmo. Toda vez que eu gravo na rua é muito legal a sensação depois de gravar, porque as pessoas realmente acham que eu faço querendo like, querendo a visualização, né? Mas é óbvio que eu tô desenvolvendo as habilidades. Eu vou lá, faço vinheta, faço edição, meia boca ali, vou evoluindo. E vai evoluir naturalmente. Eu sei que vai. Mas as pessoas ficam nessa ilusão, né? De monetizar, de fazer dar certo. Cara, pra mim é uma grande oportunidade de aprender, cara. Cara, quem tem podcast? O Carioca, o Igor do Flow, o Monark, o que eles aprenderam com essa experiência? Eu estou aprendendo, que é me comunicar. Entende? Mesmo sendo numa escala menor, a gente tem os frutos pra tomar. Pra colher. A gente tem frutos pra colher dessa experiência. E você que tá me ouvindo, se você não participar comigo, você nunca vai saber. Eu tive no seu lugar de ouvir um podcast e querer estar naquele momento. A coisa que eu mais queria é estar naquela conversa para me poder rir e ter um momento agradável na minha vida, porque eu não tinha muitos fora desses podcasts. Ou seja, minha experiência de prazer era muito auditiva, de entretenimento, muito auditiva. Foi que eu parei de escutar música
e comecei só a ouvir podcasts, porque o humor que eu buscava, a comédia, só tinha ali naqueles podcasts, onde os humoristas estavam sendo eles mesmos e sendo livres para fazer brincadeira de quinta série, para fazer as besteiras que eu faço no Instagram, tirar sarro de situação, como eu faço quando não tá gravando, e criar uma risada do zero. Existe uma situação, existe uma placa de trânsito e existe uma estrada. Fala algo que vai tirar uma risada de alguém. É isso. Essa é a experiência que eu trouxe daí. Só que tem esse ponto, que quando você tá gravando, a experiência é cortada pela metade. Então você tem que ser muito mais foda. Por isso que eu tava falando no Instagram sobre toda essa expectativa que te atrapalha. Você vê um podcast de comédia do Joe Rogan lá, você idealiza essa experiência e você nunca atinge ela, porque o Joe Rogan, ele tá idealizando outro comunicador, ele tá idealizando outra perfeição. Ele não vai atingir ela. Ele está realizando a perfeição dele. Ele está realizando o nível que ele consegue imprimir sobre a própria criação de conteúdo. E a gente tá sempre nessa expectativa, sempre nessa angústia de criar como a gente pensa, mas a gente está sempre atrasado, porque o nosso cérebro está muito à frente. É quando a gente visualiza algo, é que a gente cria esse ideal de conteúdo e a gente fica devendo, porque a idealização, ela não é perfeita. Na verdade, ela não é realizável. Por exemplo, vou fazer a piada perfeita. Você faz a piada, você erra o timing, você erra a pessoa, você erra, sabe, a hora, você erra várias coisinhas, mas a piada vai boa. Ela acontece. As pessoas riem e tal, algumas pessoas entendem errado, sempre acontece isso no teatro. E se eu não tiver um palco para mim poder apresentar o stand-up, eu não vou desenvolver minhas piadas. Agora que eu acabei de perceber, porque eu tenho as punchlines, eu tenho as premissas, mas na minha cabeça eu vou falar as piadas do podcast, e isso não vai acontecer, porque no podcast você tem que ser você mesmo e conseguir improvisar. Até hoje eu não consegui conversar na vibe que eu converso sozinho com a minha mãe, até com meu pai, cara. Mesmo ele não rindo, eu converso nesse nível de fluência de comédia que eu respiro, sabe? É como se eu tivesse iludido, porque eu nunca consegui provar pra você que tá ouvindo. Nunca vou conseguir provar. Eu lembro que eu tava conversando com minha namorada e fazer ela rir é um prazer. E é como se eu estivesse num show mesmo, manipulando a reação das pessoas. E quando eu falo algo específico, com a referência certa, com o timing certo, com a energia certa, a gente dá aquele choque de risada. E é muito prazeroso. Eu senti o que os comediantes falam, que sentem, a energia do povo, a troca. Eu entendi, é a energia humana. É um pouco o contrário do que eu tô sentindo quando eu toco violão. É uma energia muito negativa. Acabando de vir no show de novo, nem mencionei, né? Eu não quero mencionar. É como se eu estivesse bancando, pô, na banca, tô vindo de um show. Você acha que eu não sei como é que eu sou? Eu me escuto, cara. Só que a diferença é que eu não penso duas vezes pra cometer aquele erro. Eu só cometo ele. Porque se eu ficasse regravando, escutando, ia sair 10 minutos de podcast e eu ia achar que tá ruim do mesmo jeito. Então a gente tem que se libertar. Beleza, não é simplesmente falar da boca pra fora. Também é se expor os seus demônios para as pessoas que estão ouvindo, pro mundo, pro YouTube, entendeu? Colecionar horas de exposição, isso é o mais importante. Quanto mais você tá aqui, ó, com a cabeça em 50 pessoas estão me ouvindo, então cuidado com o que você vai falar. E exercitar esse músculo do cérebro que é render. Quanto mais você fizer isso, melhor você fica. E todas as profissões são assim. Só que existe a ansiedade de dar certo, porque tem pessoas te observando. No seu trabalho tem seu chefe te cobrando. Na sua família tem sua mãe e seu pai. Aqui você tem 50 pessoas que tá tipo assim: o que o João tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Você fica nessa cobrança. Então vamos lá. Hoje o
o tema é a própria festa, mas só que eu quero abordar as atitudes das mulheres. Era uma despedida de solteira e durante a despedida existem situações em que me chamaram a atenção. Um foi a bartender, era uma mulher, tá? Ela ficou nervosa porque ela tava fazendo fila de drink para as pessoas, ó. Chegava 2 pessoas ou 3 e pedia: eu quero de morango, quero de limão, quero de abacaxi. E ela fazia a fila, ó, de morango tá pronto. E ela não chamava a pessoa. A hora que a pessoa lembrava que ela tinha que resgatar, entre aspas, o drink que ela pediu, ela ia lá no balcão e pegava. Porque se a moça fosse entregar na mão, ela tava sozinha, ela ia demorar muito. Então ela foi fazendo a fila, foi fazendo a lista, né? E deixando pronto em cima do balcão. E teve pessoas que roubaram os drinks. Ou seja, pegaram o drink que não era o pedido, porque elas estavam muito bêbadas. Aí, óbvio que não ia dar certo. Pessoas bêbadas, a festa já começou errada. E outra, as pessoas que estavam na festa achavam maravilhoso qualquer coisa que você fazia. No violão ali, eu errava. Cara, música, elas pediam música que eu nunca vi, eu tocava totalmente errado do início ao fim e tava tudo certo. Isso provando o meu ponto que eu criei no dia que eu falei da Divina Expo, que são de pessoas bêbadas julgando eventos. Pessoas bêbadas julgando eventos. Isso acontece com muita frequência e é errado, né? Na minha opinião, porque pessoas bêbadas não conseguem julgar os eventos. Acho que eu peguei o caminho errado, cara. Eu tô meio perdido aqui. Eu vou ter que voltar no GPS, porque esse caminho aqui eu não tô lembrado de fazê-lo. Pera, eu vou dirigir mais um pouquinho, que tem gasolina sobrando. Mas eu acho que eu não vou voltar não, beleza. Eu acho que eu só confundi, porque eu reparei casas e construções que eu nunca tinha reparado. Eu achei que eu tava num lugar diferente. Eu já fiz a rota diferente voltando pra casa, sem querer. Eu nem tava gravando, né? Agora eu tô com atenção na estrada e na gravação e nas coisas que eu tenho que falar. Mas a bartender ficou chateada, nervosa, porque a culpa de errar os drinks, teoricamente, era dela. E ela não teve culpa, porque ela tava só agilizando a produção e aumentando a produtividade dela. Ou seja, ela não é garçom, ela é bartender, não, ela é coqueleteira. Ela é coqueleteira. Ela não é garçom. O garçom entrega na mão. O garçom não faz drink. Entende a diferença? Ela é barwoman. Caralho, que palavra ridícula. Barwoman. Não combina bar com mulher. E só tinha mulher na festa, era despedida solteira, entendeu? É constrangedor, porque as moças ficam lá quicando a bunda no chão, sem o elemento masculino. Por mais que eu tava lá, eu tava gerando um ponto de constrangimento, que elas se omitiam, não? Elas se continham por causa que tinha um homem olhando, entre aspas. Então eu tentava ficar olhando pro chão para não tentar constranger elas. E é sempre a mesma história, né? A gente sempre fez despedida de solteiro. Só que nesse caso específico, que são pessoas do convívio das cantoras, né? Então as pessoas ficam mais à vontade. Então elas pedem música, elas mandam parar a música no meio, elas pedem música que ninguém sabe cantar, espera a cantora ir lá e pesquisar a música. É um clima que fica de à vontade, de falta de respeito ao mesmo tempo com o trabalho dos músicos, de falta de respeito com o trabalho da barwoman. E é engraçado, porque eu aprendi a olhar a graça nisso. Cara, eu tava vivendo isso, eu não ia gravar isso aqui, e eu falei, eu vou ter que gravar, cara. Isso aqui é um absurdo. E ninguém fala, ninguém divulga. Você tá aí, você tá sentado no sofá, você tem uma trupe de mulheres. Você, mulher que tá me escutando, você tem uma trupe de mulheres que você comemora todo mês a despedida de solteiro de uma delas. Todo mês tem uma festa de despedida de solteiro, porque elas estão casando todas na mesma época. Na verdade, tipo assim, de 3 anos pra cá, a gente casou, entre aspas, né, na despedida de solteiro, umas 15 pessoas. Sem brincadeira, da mesma turma de amigas. E eu acho engraçado, porque são meninas da alta sociedade de Nova Serrana. E elas se comportam de uma maneira muito, como é que fala? Vulgar, assim, muito
depravada, sabe? Não é questão da roupa, não é questão dos movimentos, é questão das atitudes, assim. Elas são educadas e tal, mas quando elas bebem, aí elas perdem a noção. Por exemplo, a gente tem as músicas clássicas, né, que são, por exemplo, descer na boquinha da garrafa, cara, e fica uma em cima da outra, roçando assim, ó, como se fosse uma suruba, sabe, de roupa. Cara, não dá nem tesão isso, acredita em mim. São pessoas fora de si, totalmente fora de si. As pessoas ficam totalmente fora da realidade, esfregando, imitando movimentos de homem, sabe? Então elas perdem a noção completamente, o controle, e começam é loucura, sabe? E as pessoas fingem que gostam disso. Elas acham que elas gostam disso, mas elas não sabem que não gostam. Porque isso não é algo a se almejar na vida, entendeu? Isso não é algo pra se gostar. Ah, meu objetivo é roçar nas minhas amigas. Não, você gosta de conversar com elas, você gosta de servir de um ombro amigo, você gosta de ouvir, você gosta de contar um caso. Só que a bebida entra e as pessoas perdem a noção do que elas gostam ou não, e começam a se comportar de uma maneira que elas nem entendem o que estão fazendo. É de uma perversividade tão grande que elas não entendem. Tossi no microfone. Foda-se. Se você vai sair por causa de uma tossida, quer dizer que você já devia estar fora. Você acha que eu importo mesmo? Tipo assim, formalidade. Quando eu tenho um convidado eu me importo, né? Mas quando eu tô sozinho eu tento ser o mais babaca possível, pra me desprender dessas amarras da sociedade. Aqui eu posso ser babaca. Eu vou ser babaca por entretenimento. É diferente de você que é babaca na vida real. Eu sou babaca aqui como entretenimento, entendeu? Essa é a diferença da gente. Na vida real eu tô lutando pra ser babaca. Eu descobri que meu sonho é ser cara de pau, porque todos vocês são cara de pau e eu nunca fui. E eu quero ser igual vocês. Quando eu crescer, eu vou ser igual vocês, caras de pau. Mas aí eu vou ficar bem, porque eu vou poder mentir em paz. Eu vou poder ser mal educado em paz. Eu vou poder ir embora na hora que eu quiser em paz. Eu vou poder recusar convites em paz. Eu tô cansado dessas histórias de que você tem que ir em tal lugar, você é obrigado, você sabe. Tô cansado. Minha namorada tá trabalhando agora. Eu vou passar lá pra buscar ela. E o pessoal que fez ela ir lá trabalhar, que são os patrões dela, forçaram, entre aspas, ela a trabalhar. Então, mas só que ela mora longe do trabalho e da onde ela tá trabalhando, que é outro lugar, fora da dependência do trabalho dela. É outro lugar. E ela tá servindo como um apoio, porque os donos são sócios, são casados, sei lá, o presidente é sócio. É uma mexida. E então essa associação, ela aproveita dos funcionários um do outro, sabe? E não funciona. Já não tá funcionando. É estranha a relação. E ela vai ser obrigada a ir embora, pagar Uber. E eu vou buscar ela, porque eu sou responsável, assim. Eu não queria que ela enxergasse isso, né, como se fosse pai, né? Mas eu me sinto responsável mesmo assim, porque eu tenho a maturidade, eu tenho uma condição de fazer as coisas. Eu tô divagando e não querendo falar as coisas, a realidade. Mas quando você tem, por exemplo, tem um amigo, você tem condições, você se sente responsável por ele. Condições psicológicas, por exemplo, de cuidar, de dar banho, essas coisas, você sabe o que eu tô falando. Quando o cara sabe, você sabe o que eu tô falando. Eu tô falando em balada e os seus amigos só sabem ser esse tipo de amigo. Eu não tenho esse tipo de amigo, então eu nunca fui responsável nesse nível. Vou contar uma coisa que eu já fui responsável, antes que eu voltar a falar da minha namorada trabalhada. Teve uma vez que eu tava dormindo, eu fui acordado às 5 horas da manhã para levar uma menina embora. A gente mora na zona rural. Eu levantei às 4, fui acordado, bateram na minha janela, levando em consideração que esse amigo nunca mais foi na minha casa sem precisar de mim. Ou seja, e aí, vamos conversar? Tudo bem? Tudo certo?
cara, como é que tá as coisas, velho? Vem cá só te ver, mano, ver se você tá bom e tal. E os projetos, vamos botar eles pra frente, vamos fazer dar certo. E eu era sócio, mesmo assim nunca recebi uma visita de amigo. E se eu fosse ir lá na casa desse amigo, eu tinha que marcar, ó, tal dia, pode ser, porque eu chegava lá e não tava lá, ele não tava me esperando. Óbvio, ele era ocupado, mas é engraçado, eu tinha que marcar. Ó, quarta-feira, não, quarta-feira eu não posso. Quinta, não, quinta eu não posso. Eu chegava lá, mano, eu só vim cá, mano, vamos conversar sobre os negócios, vamos ver o que nós faz. Nós já era sócio e nós nunca conversou sobre nada. Engraçado. E quando precisou fazer um site, eu fui lá ajudar. É engraçado, eu não tenho mágoa. Eu tenho um pouquinho, mas é engraçado. E aí me acordaram às 5 horas da manhã, porque eu era o único que tinha carteira pra levar. O carro no nome da minha mãe, eu peguei o carro dela e saí pra levar a criança lá, a menina. Não sabia se era maior de idade. Cara, só sei que ela tava, eu quero ir embora. E não tinha nenhum homem. Mas eles fizeram ela ir. Olha esse absurdo. Eles fizeram essa menina ir, sair lá da casa dela, ir lá na festa e não me convidaram. Beleza, era na casa de uma pessoa desprezível. Vamos falar nomes? Natália. Essa festa era na casa da Natália. E tinha todo mundo, todos os meus amigos, entre aspas, estavam, mas eles não tinham me convidado, porque eu não vou em festas. Tá aqui o motivo por causa que eu não vou, porque vocês nunca fizeram questão de eu ir e eu acabei pegando raiva de festas por esse trauma. Escuta, eu era aquele cara que ajuda todo mundo, que limpa a casa no final da festa, que dá banho nas pessoas, que cuida das pessoas, que prepara os comes e bebes, assim. Eu sou cara cuidadoso, sabe? Só que eu nunca dei festa lá em casa. E da mesma maneira que esse amigo meu nunca foi lá em casa, igual eu tava falando que eu ia lá ver, eu ia lá na casa dele e ele não tava lá, ele tava na casa de outros amigos que estavam nessa festa. Estavam revezando essas casas de amigos. Um dia nós vai na sua, um dia nós vai na outra e tal. Beleza, sendo amigos, exercitando a amizade. Eu nunca entrei nesse ciclo, porque eu fazia questão de não gostar desse ciclo, porque eles bebiam, eles exercitavam o que as meninas da festa ali estavam fazendo. Acabei desviando o assunto, né? Mas vamos embora. Então, são uma turma que se reuniu, que eu nunca gostei das atitudes dessa turma, por causa da desvirtuação, né? Óbvio, eles preferiam beber do que se encontrar. E eu sempre fui o cara que tira a risada do povo. Nessa época eu entrei em um quadro depressivo. Eu não sei que época que eu fui só sócio, que eu aceitei a sociedade. Não sei que época que foi. Não foi por isso, mas eu nunca ganhei nada com isso, só tive prejuízo. E eu aprendi a não deixar isso abalar a minha vida. Mas antes disso, o meu prejuízo foi social. Foi, como é que fala? Comunitário. Essas pessoas me abandonaram, entre aspas, não me convidavam para suas festinhas. E no final das contas eu tava sóbrio e fui salvar essa menina e levei ela na casa dela. Eu fui humanitário, eu ajudei, entendeu? Eu sempre fiz isso e sempre me senti mal, porque eu sabia que eu não deveria fazer. Se ela chegasse às 10 horas da manhã em casa, a mãe dela ia dar um castigo. Ela que ia, entendeu? Ela merecia o castigo. Só que ela levou um castigo menor porque ela chegou, porque eu levei. E ela, durante o caminho todo, ela não falou comigo. Ela não sabe meu nome, nem pra me agradecer. Tipo assim, eu não queria que ela me beijasse, eu não queria que ela transasse comigo. Quem queria isso eram os meninos. Quem tava com essa expectativa eram eles, e eles mesmo assim não conseguiam. Não tinham peito, e nem eram homens pra isso na época, né? Eu não sei hoje em dia, também não sei. Mas eu não queria nada em troca dela. Eu queria um ser humano. Eu queria um ser humano grato pela ajuda que outro ser humano deu, pra mim se sentir valorizado e ajudar mais pessoas daqui pra frente, e não parar de ajudar por raiva de seres humanos que não conseguem ser gratos. A gente tem essa besteira, né, de tentar ser grato. A gente quer agradar. Não, a gente quer ser agradável. A gente quer ser agradado com muito obrigado, você fez isso e tal.
A gente quer consideração, a gente quer elogio, sabe? A gente quer isso tudo. E quando a gente não tem, a gente fica nervoso, que a pessoa não falou nada, tal. Eu também, como ser humano, eu erro. Óbvio que eu não elogio todo mundo, mas eu sempre me achei no direito. Então, a gente tá todo mundo tá errado. Mas eu consigo assumir aqui ao vivo pra vocês. Ao vivo não, gravando aqui pra vocês, eu consigo assumir. São 9 horas da noite. Eu tô lúcido depois de trabalhar no sábado, aonde todas essas pessoas que eu tô citando, tenho certeza que elas não estão trabalhando no sábado. Elas estão vagabundeando. Quem tem mais caráter, não sei. Quem merece mais da vida, eu não sei. Eu espero que eu faça por onde merecer, que esse seja um trajeto do meu caminho de merecer. E outra, vamos colocar aqui: merecer não é ser milionário, não é ter carro chique, cara. É viver uma vida em paz e com harmonia com as pessoas ao seu redor. Uma vida na qual eu não vivo agora. Eu não vivo essa vida. E eu não mereço ela ainda. Eu tenho que conquistar ela. E se eu merecer algum dia, eu vou tê-la. Mas primeiro eu tenho que merecer. E aí, eu vou voltar ao assunto da festa. Já falei mal dos meus amigos, nem falei mal. Mas vamos pensar: se eu tô falando mal e eles são pessoas ruins, eu tô errado em falar mal? O falar mal diz muito sobre quem tá falando, né? Beleza, sou uma pessoa horrível, eu não me importo com esse rótulo mais. Aqui eu sou uma pessoa horrível. E em todo lugar que é internet, que eu odeio essa coisa de internet. Instagram, eu sou uma pessoa horrível. No WhatsApp eu quero ser uma pessoa horrível. Eu não quero pagar de virtuoso, cara. Isso não me ajuda em nada. Eu fingi que eu sou benevolente. Eu tenho que ser. Então na vida real eu vou buscar ser melhor. Aqui você vai ver o babaca em ação. E se você não gostar, eu peço que você dê um dislike e comente: você é um babaca. É isso. E eu tava vendo a moça lá falando assim: você não aproveitou tanto não, tem que aproveitar mais, porque você nem tá bêbada. E a noiva conseguiu fazer o 4 assim em pé. Aí a reação das pessoas é que ela tinha que aproveitar mais, ou seja, bebendo mais. E essa mesma pessoa, a única ideia que ela trocou comigo são pessoas. Vocês com pensamento de macaco, pensamento, como é que fala? Tribal, pensamento, sabe, animal, fala assim, ó: mulheres e homens no ambiente, eles têm interesse carnal. Não é isso. A ideia que eu troquei com essa moça foi o seguinte: uai, você não vai beber nada não? Eu falei: não bebo não. E ela: nossa, que inveja. E saiu. Cara, tem o filtro de água gelada, água morna, água normal. E tem os drinks que a moça tá fazendo. Você pode chegar pra ela e falar assim: você faz um sem álcool pra mim? Você pode. Você é permitido a fazer isso. Você tem permissão. Esse país é livre até esse ponto, até onde eu sei. Você pode recusar bebidas. Você pode ser o chato do rolê. Acabei me exaltando, peraí. Ai. Você tem a permissão pra ser babaca. Eu sempre falo isso: você tem permissão pra cometer crimes. A polícia não pode te prender antes de você cometer o crime, ou seja, com o pensamento de crime. Ela só pode te prender no flagrante ou com evidências o suficiente que você estava planejando e tinha condições. Essa é a palavra. Você tem condições. O que é? Você quer matar uma pessoa, beleza. Você não tem uma faca e você teoricamente é mais fraca do que ela. Eu não posso te prender porque você quer matar ela e você não tem condições de matar ela. Isso é lei. Então, se você tem uma faca, aí eu posso te prender, porque você estava planejando matar ela e você tem um instrumento que consegue matar ela, entendeu? Você fez um gesto em direção a ela, aí eu posso te prender. Do contrário, eu não posso.
Então, você tem a permissão para cometer esses crimes. Você é livre a esse ponto. Você só não vai ser livre depois que você cometer o crime. Antes de cometê-lo, mesmo com o pensamento de cometer, você é livre. Não tô te... eu vou ter que falar que eu não tô te incentivando a cometer crime. É isso? É isso, seu idiota? Eu vou ter que falar que eu não tô te incentivando? Você é burro, cara! Eu tô dando um exemplo. Cara, vai assistir outras coisas, pelo amor de Deus. Não enche meu saco. Mas aí, você é livre. E as pessoas que estavam lá na festa eram livres pra recusar a bebida. Eram livres. E eu, João, eu tô com a cabeça de comprar bebidas e beber num sábado à noite e ficar em casa. E era pra eu ter feito isso no meu aniversário. Era pra eu ter feito, só que eu não fiz. Eu esqueci. Eu quero ficar bêbado. Eu quero provar. Se for bom, eu vou morrer. Eu vou dirigir bêbado. Cara, eu não posso perder isso. Eu não posso ser tão careta assim, entendeu? Eu vou bater o carro, eu vou acabar com a minha vida, eu vou ficar tetraplégico. Eu vou e foda-se você. Eu quero ver se essa droga é pra mim. Eu nunca fumei maconha, nunca usei ácido, nunca usei nada. E as pessoas que usam são tremendos idiotas. Por que eu sou inteligente, eu tenho consciência, eu uso moderadamente, eu não posso ir lá e usar um pouquinho, porra? Sai do meu pé, desgraça. Deixa eu usar minha droga. Tomando seu cu. Uma vez eu postei assim, ó. Eu fiz a paródia. As pessoas falam assim, ó. Não, semana que vem eu vou entrar na academia. Não, mês que vem eu vou entrar. Não, ano que vem eu entro. Tipo assim, quando tá acabando o ano, entendeu? Quando tá acabando o mês. A pessoa fala, mês que vem, tá acabando a semana. Não, semana que vem eu entro. Tipo assim, são frases comuns de pessoas que procrastinam, né? E eu tava fazendo uma paródia com bebida. Eu adaptei essa paródia, adaptei essa frase, esses ditados populares, esses ditos, né? Essas frases pra bebida, por exemplo. Não, tô pensando em começar a usar a droga, mano. Amanhã eu começo. Não, se bem que é sexta-feira, né? Segunda-feira eu começo. Não, mas se bem que é final de mês, né? Mês que vem eu começo. Que seria o mesmo dia da segunda-feira. Final de mês, entendeu? Então o domingo seria o final do mês. Então o início do mês é na segunda. Então a semana e o mês não faz diferença. Mas eu só adicionei elementos e fui aumentando gradativamente. Não, ano que vem eu começo. E veio um cara que usa drogas, seu Yuri Henrique. Você usa drogas. Você sempre usou. Você sabe? Tipo assim, você bebia, você jogava poker. E você comentou assim, cara, eu não, como é que é? Você não pode usar, sei lá, o que aconteceu? É sério? Cara, e claramente era uma piada, velho. As pessoas que me conhecem, beleza. Talvez no momento ali de você tá usando droga, você não consegue definir se eu tô brincando ou não. Mas, cara, vocês é tudo otário, velho. Essa que é a verdade. Vocês estão tudo burro, cara. Meus antigos amigos são tudo idiota. E a diversão deles é usar droga e falar frases que todo mundo fala e achar engraçado porque tá bêbado. Não porque é engraçado de verdade. Porque o contexto é constrangedor pra vocês. Entendeu? Vocês não gostam de ser vocês, cara. Vocês ficam fugindo da sua realidade bebendo. Eu vou desbloquear vários traços de personalidade quando eu beber. Eu vou dar um boost nos meus traços de personalidade. E vocês? Vocês não. Vocês vão... Vocês vão fazer o quê? Não sei. Vocês vão custar. Eu vou dar um boost e vocês vão custar. É isso que vai acontecer. Porque eu tava dirigindo aqui, eu olhei pro lado assim, onde que eu vou? Agora eu sei onde que é. Quando eu beber, cara, eu vou dar um boost na minha personalidade. Eu vou ser demais. Você que é cara que bebe e faz e fala o que queria falar, entendeu? Aí eu vou falar na sua cara, seu otário. Aí eu vou chegar em você em qualquer festa. Por mais que eu não vou em festa nenhuma, né? Eu esqueci, mas eu vou fazer questão de ir na sua festa. Eu vou sair de casa. Minha unha. Eu vou sair de casa. Eu vou beber lá em casa lá para as 4 horas, 5 horas. E vou dormir cedo. Mas aí eu vou pegar
a bebida, em vez de relaxar, eu vou desbloquear essas habilidades todas. Eu vou sair, vou ligar a câmera e vou gravar numa festa onde você tá e vou te esculachar, seu otário. É isso que as pessoas inteligentes fazem. Esculacham quem esculachou uma vez na vida alguém. Ninguém nunca me esculachou, mas eu tenho vontade de esculachar quem esculachava os outros. Na verdade, eu sempre tive um respeito. Eu sempre tive um respeito exagerado. As pessoas me veem. Pera aí, é o João. Toma cuidado, o que você vai falar? Ó o João. Cara, eu chegava nos lugares. Ó o João. Ó o João. Vocês lembram disso? Quem tá escutando? Você lembra disso? Era ridículo, mano. Porque eu não fazia nada. Ou seja, eu era foda sem fazer nada. Nada. E eu nunca eu não poderia adivinhar se esse comportamento era autêntico ou não. Às vezes, de tanto ser autêntico, as pessoas só repetiam por ser legal. Aí daqui a pouco essas pessoas estavam repetindo esses "ó João", só por ser legal falar "ó João", e não porque eu era foda. Porque aí eu me afastei cada vez mais depois do início desse comportamento. "Ó João", eu falo, eu não quero passar nenhum minuto com esses babaca, cara. Olha o que esses caras falam quando eu chego, mano. Eles não conseguem perguntar se eu tô bom. Onde você tava, mano? Tava tocando? Tá cansado? Chega aí, mano. Quer comer alguma coisa? Cara, eu lembro dessa festa na casa do Roger e do Kaique. Eu até poderia adivinhar que o Kaique tá escutando. Mas eu cheguei lá depois de tocar em 2 eventos. Cheguei lá, minha mão tava arregaçada. Eu não tive coragem de falar não. Eu não tive coragem de falar não. E aí, sabe o que aconteceu? Eu tive, como é que fala? Artrite. Por causa de chegar nesse evento e tocar e ficar acordado por mais tempo que eu queria, de me esforçar por mais tempo que eu conseguia. Eu tive que tomar uma injeção. E eu nunca me direcionei a essas pessoas que me forçaram, entre aspas, me convidaram, né, aí nesse evento. Eu nunca achei que elas estavam erradas. Eu sempre assumi a culpa. Eu sempre fui homem o suficiente. Não, cara, se eu falei que vou, então a culpa é minha de falar que vou. E essa é a atitude correta. Eu assumi. Só que esse é o ponto. Essas pessoas, elas nunca iam assumir, nunca iam pedir desculpas, nunca iam descobrir, porque elas não têm capacidade de discernimento. Elas olham pra você e o olhar delas corta seu olhar e passa direto. E essas pessoas não conseguem entender que você está fazendo algo que você não quer. Elas não falam, ó, fica à vontade e tal, você quer fazer isso, aquilo, outro. Elas não têm essa capacidade, entendeu? Não tem a capacidade. Então são coisas que acontecem que a gente não tem controle quando a gente não tem maturidade. Mas eu já tenho essa maturidade agora. E eu acho que eu vou passar uma estrada que eu não poderia passar. Eu vou assim mesmo, só pra ver se eu consigo chegar lá. Ih, não tem nada aqui não. Muito burro, mano, muito burro. Nossa, muito burro, cara. Muito burro, cara. Imagina se o pneu fura aqui. Olha as enrascadas que eu me meto, cara. Nossa senhora. Mas aí, acho que eu já falei demais das pessoas, né? Mas eu nunca tive coragem de recusar esse tipo de convite. E agora ninguém me convida. Tinha 2 marmãs mijando ali, cara. Aleatóriozão, cara. Será que eles estão indo pro rolê? Olha a vida desses caras, que isso não é medíocre, mano. Eu tô indo embora, levar minha namorada em casa, lá pra casa, e eles estão na rua saindo pro rolê ainda. Ou seja, quem faz after são filhas da puta.
Vocês que fazem after, vocês são um bando de filha da puta, cara. Ouçam isso e se envergonhem, seus filha da puta. Você não sabe o que você tá fazendo da sua vida. Você só vai se arrepender depois. Foda-se você também. E aí, voltando à festa. Voltando da festa. Eu tô me enfiando num lugar que eu nem sei onde é, cara. Acho que é aqui mesmo. Mas o cachorro brigando. Eu vi os cachorros brigando. Vamos voltar na festa. Foda-se, foda-se, foda-se. Cachorro brigando. É isso meu tópico. Cachorro brigando. Tinha dois cachorrinhos fofinhos, dois machos. E eles estavam se estranhando. Porque tinha muita mulher. Aí, o que acontece? Os cachorros sentiram a vibe de xoxota no ar. Os cachorros estavam ficando excitados, eu vi. E um cachorrinho menor subiu em cima do outro pra transar, por causa da excitação. Cara, eles já se conheciam, já moravam lá há muito tempo. São cachorros que moram no local. E um cachorro queria comer o outro de tanta excitação que ele tava. Imagina. Imagina isso. Dois cachorros. A bartender tava puta. Canta em inglês Justin Bieber. Vamos finalizar as pautas que eu já tô chegando aqui na minha namorada. Canta em inglês Justin Bieber. Cara, as meninas estavam cantando em inglês sem saber a letra. Cara, é loucura você querer cantar em espanhol, em holandês sem saber a letra, sabe? Tipo, cara, eu tô louco com as pessoas querendo ser fluente, querendo falar outra língua. Todo mundo é louco. E a mulher pegou a lista do Spotify, bêbada assim, ó. Falou pra menina assim, ó: daqui pra baixo você pode cantar tudo. Pegou uma lista aleatória no Spotify. Ou seja, vocês não têm repertório. Canta o que eu quero que vocês cantem. Vocês vão cantar o que eu quero que vocês cantem. Vocês não têm repertório. Ou se vocês tiver, joga fora esse repertório. Eu vou decidir o que vocês vão cantar a partir de agora. Toma essa lista aqui, ó, aleatória. Para de cantar essas musiquinhas que você está cantando aí, ó, e canta o que eu quero. Acho muito engraçado. E agora eu tô chegando aqui no clube dos trabalhadores. Clube dos não sei que ladores. Vou dar uma pausa aqui para poder. Daqui a pouco eu volto.